Ele pediu em outro idioma só para vê-la sem reação. Riu na cara dela, na frente de todos. O salão do restaurante Bela Vista estava cheio naquela noite. Taças tilintavam, talheres riscavam porcelana importada e conversas elegantes preenchiam o ar com aquele murmúrio típico de lugares caros demais para erros. E foi exatamente ali que Henrique Monteiro decidiu transformar uma garçonete em espetáculo. Garçonete? Será que dá para ser mais rápida? Ou preciso pedir em outra língua para ver se você entende? A frase cortou o ambiente como vidro quebrando. Alguns clientes ergueram os olhos. Outros fingiram não ouvir. Mas todos ouviram. Valentina Ribeiro ficou imóvel por um segundo. Um único segundo. O suficiente para o rosto arder. O suficiente para lembrar que precisava daquele emprego. O suficiente para engolir o orgulho. Ela respirou fundo. Peço desculpas pela demora, senhor. Estou pronta para anotar. Henrique sorriu. Mas não era um sorriso comum. Era o tipo de sorriso que nasce quando alguém acredita que tem poder absoluto sobre outro ser humano. Ele virou-se para a mulher ao lado, Débora, e disse alto o bastante para metade do restaurante escutar. Viu só? É isso que acontece quando colocam gente sem preparo em lugar fino. Débora riu. Valentina segurou a caderneta com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ela não era despreparada. Ela era invisível. E Henrique estava prestes a cometer o maior erro da vida dele. Ele ajeitou o paletó, olhou nos olhos dela e começou a falar. Mas não em português. O que ele disse a seguir faria o restaurante inteiro prender a respiração. Henrique não falou devagar. Não falou simples. Não falou por necessidade. Falou para esmagar. Je vais commencer avec un carpaccio de Saint-Jacques à la réduction de truffes noires. Ensuite, un consommé de homard à la provençale. Et comme plat principal, un carré d'agneau en croûte d'herbe. Sauce bordelaise légèrement réduite. As palavras saíam rápidas, afiadas, técnicas. Não estavam todas no cardápio. Algumas nem existiam ali. Ele misturava termos sofisticados com exagero proposital. Era um teste. Não. Era uma armadilha. O salão ficou em silêncio. Uma senhora parou o garfo no ar. Um casal perto da janela trocou olhares constrangidos. O maître começou a caminhar na direção da mesa, mas parou. Débora cobriu o sorriso com o guardanapo. Ai, Henrique, você é terrível. Ele cruzou os braços. E então? Entendeu? Ou preciso repetir mais devagar? Valentina sentia o coração bater no pescoço. Ela havia entendido cada palavra, cada sílaba, cada nuance. Mas o que estava em jogo não era apenas idioma. Era o emprego, era o aluguel, era a escola do Matias, era o teto. Henrique inclinou levemente a cabeça, como quem observa um experimento. Que pena. Pensei que num restaurante 5 estrelas os funcionários fossem treinados. Algumas pessoas já olhavam para ele com reprovação. Outras, curiosas. Valentina podia sair humilhada, ou podia fazer algo que mudaria tudo. Foi então que algo dentro dela mudou. Não foi raiva, foi clareza. Ela levantou os olhos e abriu a boca. O que ela disse a seguir fez o restaurante inteiro congelar. Valentina não levantou a voz. Não tremeu, não hesitou. Ela apenas olhou diretamente para Henrique e respondeu, em francês. Perfeito. Monsieur, vous avez commandé un carpaccio de Saint-Jacques à la réduction de truffes noires, suivi d'un consommé de homard à la provençale, et comme plat principal, un carré d'agneau en croûte d'herbe, sauce bordelaise légèrement réduite. O som da pronúncia ecoou pelo salão. Não era francês de curso básico, não era decorado, era natural, fluido, parisiense. O tipo de sotaque que não se aprende em aplicativo. Henrique piscou. Uma vez, duas. Valentina continuou com serenidade cirúrgica. Cependant, je dois vous informer que le carpaccio de Saint-Jacques n'est pas disponible aujourd'hui. Puis-je vous suggérer notre tartare de saumon avec émulsion de citron et basilic frais? Il est exceptionnel. Silêncio. Absoluto. O tipo de silêncio que pesa no ar. A senhora da mesa ao lado deixou o garfo cair no prato.
O casal da janela abriu a boca ao mesmo tempo. O maître parou no meio do caminho. Débora puxou o braço de Henrique. Henrique! Ela respondeu em francês. Mas não foi apenas o idioma. Foi a postura. Foi o controle. Foi a elegância. Henrique abriu a boca para dizer algo. Nada saiu. Ele não estava acostumado a perder o controle, muito menos diante de uma garçonete. Você fala francês? Ele conseguiu balbuciar. Valentina mudou para o português com a mesma calma. Estudei por muitos anos, senhor. Também falo italiano e inglês. Mas isso não é o mais importante. Ela deu um pequeno passo para trás. O mais importante é que estou aqui para garantir que o senhor tenha uma excelente experiência. Posso confirmar o pedido? Foi elegante, foi profissional, foi devastador. E então aconteceu algo que Henrique jamais imaginaria. Alguém começou a bater palmas. As palmas começaram tímidas, lentas, firmes. A senhora da mesa ao lado foi a primeira. Ela se levantou devagar, ainda olhando para Henrique com uma expressão que misturava indignação e desprezo. Isso foi vergonhoso, disse ela, alto o suficiente para todos ouvirem. Tentar humilhar uma trabalhadora e ser respondido com educação. Vergonhoso. O casal da janela começou a aplaudir também. Depois, um homem de terno ao fundo. Em poucos segundos, metade do restaurante batia palmas. A outra metade apenas olhava para Henrique. E não era admiração, era julgamento. O rosto dele passou por tons que iam do vermelho ao pálido. A mandíbula travou. Ele se levantou de um salto. A cadeira arrastou no mármore com um som seco. Isso é um absurdo! Ele gritou. Eu sou cliente aqui. Gasto mais neste restaurante em uma noite do que essa pessoa ganha em meses. As palmas cessaram. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Não era tensão, era expectativa. A porta da cozinha se abriu. Passos firmes, calmos. Chefe Augusto Venturi surgiu no salão, secando as mãos em um pano branco. Ele não parecia irritado, parecia seguro. Olhou para Valentina, depois para Henrique, depois para o restaurante inteiro. O que está acontecendo aqui? Perguntou com um leve sotaque italiano. Henrique apontou para Valentina. Sua funcionária me constrangeu na frente de todos. O maître se aproximou e explicou rapidamente o que havia ocorrido. Augusto ouviu tudo, sem interromper, sem reagir. Então, caminhou até a mesa. Parou diante de Henrique e disse algo que ninguém naquele restaurante esqueceria. Senhor Monteiro, um bom restaurante serve comida. Ele fez uma pausa. Um restaurante excepcional serve dignidade. O ar pareceu sair do pulmão de Henrique. Augusto continuou. E neste restaurante, dignidade é servida para todos, inclusive para quem usa uniforme. O golpe foi direto, limpo, irrefutável. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois jogou um maço de notas sobre a mesa. Isso não vai ficar assim. E saiu, sem aplausos, sem última palavra, sem controle. Mas aquela noite não terminaria ali, porque fora do restaurante, Henrique não estava apenas humilhado, ele estava furioso. E homens orgulhosos, quando feridos, não procuram justiça, procuram vingança. E o que ele faria nas próximas horas colocaria não apenas Valentina em risco, mas o passado dela também. Naquela noite, quando o restaurante finalmente fechou, Valentina saiu pela porta dos fundos como sempre fazia. Sem aplausos, sem plateia, sem triunfo. A adrenalina tinha ido embora. No lugar dela vinha o peso. Ela caminhou até o ponto de ônibus, segurando a bolsa contra o peito. O uniforme ainda cheirava a vinho e perfume caro, mas a vida dela não tinha nada de luxuosa. O apartamento onde morava ficava na periferia. Pequeno, simples, silencioso. Quando abriu a porta, encontrou um caderno sobre a mesa e um bilhete. Mãe, guardei um pedaço de bolo para você. Está na geladeira. Te amo, Matias. O motivo de tudo. Valentina segurou o bilhete com cuidado, como se papel pudesse quebrar.
Ela não chorou pela humilhação no restaurante. Chorou ali, na cozinha, porque ninguém no Bela Vista sabia que aquela garçonete falava 4 idiomas. Ninguém sabia que ela tinha sido destaque em relações internacionais. Ninguém sabia que tinha uma bolsa integral numa das melhores universidades da região. E ninguém sabia por que ela abandonou tudo. Ela caminhou até o quarto. Abriu a gaveta do criado mudo. No fundo, havia uma pasta azul, desgastada. Dentro dela, certificado de proficiência em francês, certificado de italiano avançado, diploma parcial da Universidade Horizonte, cartas de recomendação e uma carta da mãe. Minha filha, o mundo é grande e você tem asas. Não deixe ninguém cortá-las. Mas as asas foram cortadas. Não por incapacidade, não por fracasso, por necessidade. Quando Matias nasceu, o pai dele desapareceu. Sumiu, sem explicação, sem endereço, sem despedida. Valentina tentou ligar, tentou procurar, tentou esperar. Nada. Grávida, sozinha, sem renda, trancou a matrícula na universidade. Só por um semestre, disse a si mesma. Mas semestre virou ano. Ano virou silêncio, e silêncio virou abandono. Foi assim que uma futura diplomata virou garçonete. Não por falta de talento, por falta de escolha. E naquela noite, enquanto comia o pedaço de bolo seco que o filho guardou, Valentina não sabia que o homem que tentou humilhá-la no restaurante era o mesmo homem que tinha destruído o passado dela e roubado o futuro do filho dela. Mas alguém sabia. E esse alguém estava a caminho. Na manhã seguinte, o vídeo já estava em todas as redes sociais. O milionário arrogante é colocado no lugar por garçonete poliglota. Milhares de visualizações. Comentários inflamados. E um nome começando a circular. Valentina Ribeiro. Ela odiou aquilo. Fama não paga aluguel. E homens poderosos não gostam de virar piada pública. Quando chegou ao Bela Vista, o maître Rodrigo a chamou com o rosto tenso. O chefe quer falar com você. Agora. O coração dela acelerou. Demitida. Era isso. Ela atravessou o salão vazio, passou pela cozinha e entrou na sala de Augusto. Mas não foi o chefe que fez suas pernas tremerem. Foi o homem sentado na cadeira diante da mesa. Cabelos grisalhos, terno escuro impecável, olhar frio. Bernardo Malheiros. Ela não o via há mais de 10 anos, mas reconheceu-o na hora. Valentina Ribeiro, ele disse com voz controlada. Precisamos conversar. O ar ficou pesado. Augusto olhava de um para o outro, percebendo que aquilo era maior do que imaginava. Eu sei quem ele é, Valentina murmurou. Bernardo era advogado da família Monteiro, da mesma família de Henrique e da mesma família de Renato Monteiro. Bernardo disse finalmente. O nome caiu como um trovão. Renato, o homem que desapareceu, o pai de Matias. Valentina sentiu o chão se inclinar. O que você quer? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Bernardo abriu uma pasta. Dentro havia documentos antigos, correspondências, registros bancários. Renato não te abandonou, ele disse. O silêncio foi absoluto. Ele foi afastado. Valentina riu. Mas não era humor, era descrença. Não inventa isso. Henrique inventou. A sala ficou pequena demais. Bernardo continuou. Quando Renato contou à família que você estava grávida, Henrique deu um ultimato. Ou ele abandonava você, ou era cortado da herança, da empresa, de tudo. Valentina sentiu o corpo inteiro esfriar. E ele escolheu o dinheiro. Não. Bernardo respirou fundo. Ele escolheu você. E foi por isso que Henrique o destruiu. O mundo de Valentina não quebrou naquele instante. Ele foi reescrito. Henrique disse a Renato que você pediu dinheiro para desaparecer, que não queria a criança, que nunca o amou. As mãos dela começaram a tremer. Isso é mentira. Eu sei. Eu estava lá. Augusto estava em silêncio absoluto. Valentina sentiu lágrimas queimarem. Anos acreditando que havia sido abandonada. Renato nunca soube a verdade. Bernardo completou. O tempo parecia ter parado. E agora? Ela perguntou com a voz falhando. Bernardo a encarou.
Agora Henrique cometeu um erro. Ele desviou uma conta que Renato criou para o filho que ia nascer. Valentina sentiu o coração parar. Que conta? Uma conta com dinheiro suficiente para mudar a vida de vocês dois. O ar sumiu da sala. E Henrique transferiu tudo para a empresa. Roubo, mentira, manipulação. Tudo vinha do mesmo homem que riu dela no restaurante, o mesmo que pediu em francês para humilhá-la. Mas o pior ainda estava por vir. Bernardo fechou a pasta devagar. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Valentina mal conseguia respirar. O que mais? Ela sussurrou. Bernardo deslizou um documento sobre a mesa. Antes de ser mandado para o exterior, Renato abriu uma conta no nome do filho. Pediu que eu administrasse até que a criança completasse 18 anos. Os olhos de Valentina percorreram os números. Ela precisou ler 3 vezes. Era dinheiro suficiente para pagar universidade, apartamento, segurança, tempo. Isso era do Matias? Ela perguntou, a voz quase inexistente. Era. Augusto apoiou as mãos na mesa. E o que aconteceu com essa conta? Bernardo fechou os olhos por um segundo. Henrique descobriu, transferiu tudo para empresas ligadas ao Grupo Monteiro. Usou o dinheiro como capital de expansão. Silêncio. Não era só mentira, era roubo. Não era só orgulho, era destruição deliberada. Valentina sentiu algo diferente nascer dentro dela. Não era tristeza, era indignação. Ele roubou do próprio sobrinho. Sim, e você sabia. A acusação saiu antes que ela pudesse conter. Bernardo não desviou o olhar. Eu sabia de parte e fui covarde. O peso da palavra ficou no ar. Covarde. Por que está aqui agora? Augusto perguntou. Bernardo respirou fundo. Porque o vídeo viralizou. Porque Henrique entrou em pânico. Porque ele começou a apagar rastros. E eu tenho cópias. Ele abriu a pasta novamente. Registros de e-mails, transferências, comunicações internas, provas. Eu entrei com uma notificação preliminar. Se agirmos rápido, podemos bloquear ativos antes que ele esconda tudo. Valentina segurava os documentos como se fossem frágeis. A vida inteira dela estava ali, reescrita. Renato sabe? Ela perguntou. Bernardo hesitou. Ainda não sabia. O coração dela disparou. Ainda? Eu liguei para ele ontem à noite. O mundo parou. Você fez o quê? Contei a verdade. Tudo. Valentina levou a mão à boca. E o que ele disse? Bernardo engoliu em seco. Ele chorou. Por 40 minutos. O nome Matias foi repetido tantas vezes que parecia uma oração. Valentina fechou os olhos. Anos de silêncio. Anos de ausência. Talvez nunca tenha sido abandono. Talvez tenha sido manipulação. Ele vem para o Brasil, Bernardo continuou. Disse que nada vai impedi-lo de conhecer o filho. As pernas de Valentina ficaram fracas. O passado que ela tentou enterrar estava voltando. Mas não vinha para destruir. Vinha para revelar. Só que Henrique não ficaria parado. E ele já estava se movendo. Bernardo olhou para o celular. Henrique convocou uma coletiva de imprensa para amanhã. Para quê? Para contar a versão dele antes que a nossa chegue ao público. Valentina ergueu o queixo. Então vamos chegar primeiro. Mas ela ainda não sabia que Henrique não estava apenas se defendendo, ele estava atacando. E a primeira vítima da retaliação dele não seria ela, seria o restaurante. Henrique Monteiro não era do tipo que aceitava a derrota, muito menos pública. Naquela mesma noite, dentro da cobertura com vista para a cidade inteira, ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. O celular não saía da mão. Quero auditoria no Bela Vista. Quero verificar as licenças. Quero pressionar os fornecedores. Quero saber quem filmou aquele vídeo. A taça de vinho caiu no tapete importado. Ele não percebeu. Não era sobre o restaurante. Era sobre controle. E Henrique estava perdendo o controle. Do outro lado da cidade, Valentina estava sentada na mesa da cozinha com Matias fazendo dever de casa. Ele olhava para a mãe de vez em quando. Mãe, você está diferente. Diferente como? Parece que está pensando longe. Ela sorriu. Estava pensando no passado.
no futuro, no pai que estava voltando e no homem que estava preparando um ataque. O telefone tocou. Era Augusto. Valentina, precisamos conversar. O coração dela acelerou. O que houve, chefe? A voz dele estava firme, mas tensa. Recebi 2 notificações hoje. Uma denúncia anônima na vigilância sanitária e um fornecedor importante cancelando o contrato. Coincidência demais para ser coincidência. Ela fechou os olhos. Henrique, ele está tentando me atingir através do Senhor. Ele está tentando atingir o restaurante, mas esqueceu de uma coisa. O quê? Eu construí aquele lugar do zero. Não é um império de papel. É trabalho honesto. E trabalho honesto não desmorona fácil. Valentina sentiu algo parecido com gratidão, misturada com responsabilidade. Chefe, isso é por minha causa. Não. Augusto respondeu imediatamente. Isso é por causa da arrogância dele. E ninguém aqui vai pagar por isso sozinho. Enquanto isso, Bernardo ligava. Temos outro problema. O que agora? Henrique descobriu que Renato está voltando. O ar pareceu sair do pulmão dela. Como? Ele rastreou ligações. Está desesperado. Valentina olhou para Matias, que resolvia uma equação sem saber que a própria vida estava prestes a mudar. O que ele pode fazer? Ela perguntou. Bernardo não suavizou a resposta. Quando homens como Henrique percebem que estão perdendo dinheiro e poder, eles tentam intimidar. E naquele exato momento, o telefone de Lúcia tocou. Minutos depois, ela ligava de volta, com a voz tremendo. Filha, tem um homem de terno aqui na porta perguntando sobre você e sobre o Matias. O sangue de Valentina gelou. Henrique não estava apenas jogando sujo, ele estava atravessando limites, e pela primeira vez desde o restaurante, Valentina não sentiu medo, sentiu guerra. O carro de Bernardo parou bruscamente em frente à casa de Lúcia. Renato desceu primeiro, mas Valentina segurou o braço dele. Calma. Primeiro minha mãe. Ela correu até a porta. Lúcia estava sentada à mesa da cozinha, mãos apertadas no avental. Ele perguntou onde o Matias estuda, se você tem advogado, se anda sozinha. Valentina sentiu o estômago revirar. Não era mais disputa financeira, era intimidação. Renato entrou devagar na cozinha. Lúcia olhou para ele. Demorou 2 segundos para reconhecer. Você é o Renato? Ele assentiu. Sou, senhora. Ela se levantou. Chegou perto. Olhou nos olhos dele como quem examina caráter. Você tem ideia do que minha filha passou sozinha? Renato não desviou o olhar. Tenho. E vou passar o resto da vida tentando compensar. Lúcia ficou em silêncio. Depois, inesperadamente, o abraçou. Então comece agora, porque Henrique passou dos limites. Do lado de fora, o homem de terno já havia ido embora. Mas o recado estava dado. Henrique queria mostrar poder. Valentina saiu da casa da mãe diferente de como entrou. Não era mais apenas uma mulher defendendo o próprio passado. Era uma mãe defendendo o território. No carro, Bernardo recebeu outra ligação. A coletiva está confirmada para amanhã ao meio-dia. Então temos menos de 24 horas, Renato disse. Não, Bernardo corrigiu. Temos menos de 12. Henrique vai se apresentar como vítima de uma conspiração. Valentina cruzou os braços. Então vamos levar a verdade para o palco dele. Renato olhou para ela. Está pronta para isso? Ela respirou fundo. Lembrou do restaurante, do francês, das palmas. Eu enfrentei ele sozinha diante de 50 pessoas. Agora não estou sozinha. E dessa vez, ele não tem idioma para se esconder, mas ainda faltava uma peça, uma testemunha que ninguém esperava. E ela estava mais perto do que imaginavam. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol esquentar o asfalto, Bernardo recebeu uma ligação inesperada. O nome que apareceu na tela fez ele franzir a testa. Débora Alcântara, a mesma mulher que riu no restaurante. Eu preciso falar com você, ela disse, sem rodeios. É sobre Henrique. Horas depois, em um café discreto longe dos bairros que Henrique frequentava, Valentina entrou e viu Débora sentada sozinha, sem joias, sem sorriso, sem arrogância. Parecia menor, cansada.
Quando os olhos das duas se encontraram, o silêncio foi pesado. Débora foi a primeira a falar. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir, e sei que naquela noite eu fui tão culpada quanto ele. Valentina não respondeu, apenas esperou. Depois que saímos do restaurante, Henrique entrou em pânico. Não era só orgulho ferido, era medo, e eu nunca tinha visto ele com medo. Bernardo se inclinou. Continue. Débora respirou fundo. Ele esqueceu a chave do escritório pessoal na mesa de cabeceira. Eu nunca tinha entrado lá, nunca tive permissão. Mas naquela noite, entrei. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope pardo, colocou sobre a mesa. Encontrei registros de transferências suspeitas, empresas fantasmas, contratos forjados. Valentina sentiu o coração acelerar. E encontrei uma pasta com o nome Renato. O ar pareceu rarefeito. Dentro da pasta havia cartas que Renato escreveu ao longo dos anos pedindo para voltar, pedindo notícias, todas sem resposta. Valentina sentiu os olhos arderem, mas Débora ainda não tinha terminado. Ela puxou mais um papel do envelope, as mãos tremiam. E encontrei isso. Bernardo pegou, leu, empalideceu. Valentina tentou enxergar. O que é? Débora olhou diretamente para ela. A certidão de nascimento do seu filho. O mundo parou. Com o nome do pai em branco, ela completou. Henrique guardava isso no escritório como se fosse um troféu. O silêncio que se seguiu foi brutal. Valentina sentiu algo quebrar dentro dela. Não era mais apenas dinheiro, era crueldade. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Débora soltou uma risada amarga. Porque percebi que eu estava dormindo ao lado de um homem capaz de roubar o futuro de uma criança. Se ele fez isso com o próprio sobrinho, o que faria comigo quando eu deixasse de ser útil? Bernardo fechou a pasta com cuidado. Você está disposta a testemunhar formalmente? Débora não hesitou. Estou. Valentina a observou. Dias atrás eram opostas. Agora estavam na mesma guerra. E com aquelas provas, Henrique não teria apenas uma resposta em francês. Teria uma sentença pública. Mas ele ainda achava que estava no controle. E a coletiva começaria em poucas horas. O auditório da sede Monteiro estava lotado. Câmeras alinhadas, microfones posicionados, jornalistas digitando antes mesmo de algo acontecer. Henrique Monteiro subiu ao palco com o terno impecável e o discurso decorado. O sorriso era o mesmo de sempre. Treinado, controlado. Nos últimos dias fui vítima de uma tentativa de difamação. Ele começou, mas a porta do auditório se abriu. O som ecoou. Todos olharam. Valentina entrou primeiro, sem uniforme, sem caderneta, sem pedir licença. Atrás dela, Renato, depois Bernardo e, por último, Débora. Um murmúrio percorreu a sala. Henrique parou de falar. O sorriso morreu no rosto. O que significa isso? Ele tentou recuperar o tom. Bernardo não pediu autorização. Aproximou-se de um dos microfones. Antes que o senhor Monteiro conte a versão dele, acreditamos que a imprensa merece ouvir a verdade. Os jornalistas se inclinaram para a frente. Câmeras focaram. Henrique perdeu a cor. Bernardo abriu a pasta. Começou a apresentar documentos, transferências, empresas fantasmas, registros bancários, cartas de Renato, a certidão de nascimento. Cada folha era um golpe. Débora confirmou os documentos. Tadeu Correia, ex-financeiro da empresa, apareceu por vídeo relatando desvios e destruição de provas. O ar ficou pesado, mas o momento mais devastador ainda estava por vir. Valentina caminhou até o microfone, e o silêncio foi absoluto. Eu não estou aqui por vingança, ela começou. A voz era firme, controlada. Estou aqui porque alguém decidiu que o meu amor não era digno de um sobrenome. Henrique engoliu em seco. Estou aqui porque meu filho cresceu sem pai por causa de uma mentira criada dentro desta empresa. Ela olhou diretamente para ele. O senhor tentou me humilhar num restaurante fazendo um pedido em francês. Uma pausa. Achou que eu era pequena demais para responder. O auditório estava imóvel. Mas quem sobreviveu ao que eu sobrevivi não se assusta com palavras em outro idioma.
A voz não falhou. Se assusta com silêncio, com mentira, com covardia. Cada palavra era um golpe cirúrgico. Renato aproximou-se. Você me roubou anos, ele disse ao irmão. Anos que eu nunca vou recuperar. Henrique tentou falar. Não conseguiu. Nenhum discurso preparado funciona quando a verdade entra sem convite. Os jornalistas não estavam mais digitando devagar. Estavam correndo contra o tempo. O Império Monteiro estava ruindo ao vivo, mas a queda ainda não tinha terminado, porque o tribunal estava assistindo, e a próxima batalha não seria emocional. Seria legal. A coletiva terminou sem aplausos. Terminou com notificações judiciais. Naquela mesma tarde, Bernardo protocolou a ação completa, reconhecimento de paternidade, restituição integral da conta desviada, denúncia de fraude patrimonial, intimidação de testemunhas, destruição de provas. O nome Henrique Monteiro aparecia em todas as páginas, como protagonista, mas não da forma que ele gostava. Em menos de 48 horas, a decisão preliminar saiu. Bloqueio de bens, congelamento de contas, abertura de investigação formal. Henrique deixou o fórum com o rosto escondido atrás de óculos escuros. Não havia mais sorriso, não havia mais controle. O sobrenome que ele usava como armadura agora pesava como corrente. No Bela Vista, o impacto foi o oposto. Clientes lotaram o restaurante. Não pelo escândalo, mas pela história, pela dignidade. Augusto chamou Valentina à sala. Eu tenho uma proposta para você. Ela sorriu cansada. Se for para dobrar turno, eu topo. Ele riu. Quero expandir o Bela Vista internacionalmente. Precisamos de alguém que fale 4 idiomas, que entenda diplomacia, que saiba negociar. Ele a encarou com firmeza. Quero você liderando esse projeto. Valentina ficou em silêncio. Durante anos, ela serviu mesas invisível. Agora, alguém enxergava o que sempre esteve ali. Eu não tenho diploma completo, chefe. Diploma eu encontro em qualquer gaveta. Caráter não. Ela aceitou. Mas ainda faltava algo. Uma conversa que precisava acontecer fora de tribunais e câmeras. No parque, em silêncio, entre pai e filho. E essa seria a parte mais difícil de todas. O parque estava silencioso naquela manhã. Árvores antigas. Um lago calmo, bancos espalhados pelo caminho de pedra. Valentina escolheu aquele lugar porque ali não havia plateia, não havia julgamento, só céu aberto. Renato estava de costas quando eles chegaram, mãos nos bolsos, o corpo rígido. Ele parecia um homem prestes a enfrentar o maior medo da própria vida. Valentina parou, segurou a mão de Matias. Filho, aquele homem ali é o seu pai. Matias ficou imóvel. Observou. Estudou o rosto à distância. Ele parece nervoso, murmurou. Ele está, Valentina respondeu. Matias soltou a mão dela. Essa parte eu preciso fazer sozinho. O coração dela apertou, mas assentiu. O menino caminhou pelo caminho de pedras com passos firmes. Renato ouviu os passos. Virou-se. E quando viu o rosto do filho, as pernas falharam. Ele caiu de joelhos. Não por fraqueza, por impacto. Diante dele estava o próprio reflexo misturado com os olhos de Valentina, a prova viva de que o amor não tinha morrido. Oi, Matias disse simplesmente. Eu sou o Matias. Renato tentou falar. Não conseguiu. As lágrimas vieram antes das palavras. Meu filho, ele sussurrou como se o nome fosse oração. Matias olhou para ele com uma maturidade que não combinava com a idade. Minha mãe me contou a verdade. Eu sei que não foi culpa sua. Renato estendeu os braços, tremendo, sem saber se tinha direito. Matias olhou para trás. Valentina assentiu com um leve movimento. Ele deu o passo que faltava e abraçou o pai. Renato o envolveu com força desesperada, como alguém que segura a única coisa que o impede de afundar. Eu sinto muito, ele repetia. Eu sinto muito por todos os anos. Você está aqui agora, Matias respondeu. E naquela frase simples, havia perdão, havia recomeço. Valentina aproximou-se. Os três ficaram ali, sem discurso, sem testemunhas,
só família. Mas a reconstrução de uma família exige mais do que abraços. Exige decisões. E a próxima mudaria o futuro deles para sempre. Naquela tarde, sentados no mesmo banco do parque, os três conversaram como se estivessem recuperando o tempo perdido em minutos. Renato contou tudo. O ultimato, a transferência forçada, as cartas devolvidas, a mentira repetida tantas vezes que começou a soar como verdade. Eu nunca deixei de procurar, ele disse para Valentina. Só nunca consegui atravessar o muro que meu irmão construiu. Valentina segurou a mão dele. Eu também nunca deixei de esperar, até o dia em que precisei parar para sobreviver. Matias ouvia em silêncio, absorvendo, processando. Depois de um tempo, ele fez a pergunta que só uma criança consegue fazer com tanta precisão. E agora? Era simples, mas carregava tudo. Renato olhou para Valentina antes de responder. Agora eu quero fazer parte da sua vida, não para compensar tudo de uma vez, mas para estar presente daqui para frente. Valentina respirou fundo. Essa decisão não era só dela. Olhou para o filho. O que você acha? Matias deu de ombros. Eu acho que tempo perdido a gente não recupera, mas tempo que ainda não aconteceu dá para usar direito. Renato sorriu entre lágrimas. Ali estava o filho que ele nunca viu crescer e o homem que poderia se tornar. Mas havia outra decisão, uma que dependia apenas de Valentina. Naquela noite, já em casa, ela abriu novamente a velha pasta azul. Diplomas, certificados, cartas. E sobre a mesa, ao lado deles, estava outra carta. Da Universidade Horizonte. A bolsa havia sido reativada, todos os créditos mantidos. Ela poderia voltar. Valentina ficou olhando o papel por longos segundos. Matias apareceu na cozinha. Mãe, você vai voltar para a faculdade? Ela olhou para ele. Lembrou da carta da própria mãe. Você tem asas. Vou. Ele abriu um sorriso largo. Então agora, a gente estuda junto. Você na universidade, eu na escola. Valentina riu. Mas não era só riso, era libertação. Durante anos, ela acreditou que a vida tinha encolhido. Mas a vida não tinha encolhido. Ela só estava esperando o momento certo de crescer de novo. E enquanto ela reconstruía o futuro, Henrique Monteiro enfrentava o próprio colapso. Porque havia uma coisa que tribunal nenhum podia devolver a ele: o controle. E quando homens como ele perdem controle, eles perdem tudo. Semanas depois, o sobrenome Monteiro já não tinha o mesmo peso. As manchetes mudaram de tom. Empresário investigado por fraude familiar. Desvio de recursos envolvendo herdeiro oculto. Testemunhas confirmam manipulação interna. Henrique tentou recorrer, tentou negociar, tentou pressionar. Mas não era mais sobre dinheiro, era sobre provas. Contas bloqueadas, empresas sob auditoria, conselho afastando seu nome da presidência. E pela primeira vez na vida, Henrique Monteiro entrou num ambiente e não foi respeitado. Foi evitado. A maior perda dele não apareceu nos documentos. Não foi a empresa, não foi a fortuna. Foi perceber que o sobrenome que ele tanto protegeu não significava nada sem as pessoas que destruiu para protegê-lo. Enquanto isso, no Bela Vista, o salão estava cheio, mas algo havia mudado. Valentina já não atravessava o restaurante invisível. Ela coordenava reuniões, negociava com fornecedores internacionais, respondia e-mails em 3 idiomas diferentes. E à noite, estudava. A universidade não parecia mais um sonho interrompido. Parecia um caminho retomado. Renato alugou um apartamento perto. Não forçou espaço, conquistou. Levava Matias para desenhar aos sábados. Aprendia a ser pai com humildade. Lúcia costurava o vestido da futura formatura. Dizia para as vizinhas: minha filha vai entrar naquela universidade como rainha. Débora recomeçou a própria vida, sem cobertura, sem luxo, mas sem medo. Bernardo nunca mais aceitou defender alguém que usasse poder para destruir. Era a própria penitência. E numa noite tranquila, depois do expediente, Valentina encontrou um bilhete no balcão do restaurante. Letra de criança, tinta azul. Mãe,
Lembra da redação sobre a pessoa que mais admiro? A professora pediu para atualizar. Eu escrevi a mesma coisa, só mudei o final. Agora diz assim: minha mãe me ensinou que a gente não precisa de sobrenome importante para ser alguém. Só precisa de coragem para ser quem é. Valentina segurou o papel contra o peito. Olhou o salão vazio, as luzes baixas, o silêncio, e finalmente entendeu. Henrique pediu em francês para humilhá-la. Achou que estava falando a língua do poder. Mas a única língua que realmente importa é a da dignidade. E essa ele nunca aprendeu. Semanas depois, o sobrenome Monteiro já não tinha o mesmo peso. As manchetes mudaram de tom. Empresário investigado por fraude familiar. Desvio de recursos envolvendo herdeiro oculto. Testemunhas confirmam manipulação interna. Henrique tentou recorrer, tentou negociar, tentou pressionar. Mas não era mais sobre dinheiro, era sobre provas, contas bloqueadas, empresas sob auditoria, conselho afastando seu nome da presidência. E pela primeira vez na vida, Henrique Monteiro entrou num ambiente e não foi respeitado. Foi evitado. A maior perda dele não apareceu nos documentos. Não foi a empresa, não foi a fortuna. Foi perceber que o sobrenome que ele tanto protegeu não significava nada sem as pessoas que destruiu para protegê-lo. Enquanto isso, no Bela Vista, o salão estava cheio, mas algo havia mudado. Valentina já não atravessava o restaurante invisível. Ela coordenava reuniões, negociava com fornecedores internacionais, respondia e-mails em 3 idiomas diferentes. E à noite, estudava. A universidade não parecia mais um sonho interrompido, parecia um caminho retomado. Renato alugou um apartamento perto, não forçou espaço, conquistou. Levava Matias para desenhar aos sábados. Aprendia a ser pai com humildade. Lúcia costurava o vestido da futura formatura. Dizia para as vizinhas: minha filha vai entrar naquela universidade como rainha. Débora recomeçou a própria vida, sem cobertura, sem luxo, mas sem medo. Bernardo nunca mais aceitou defender alguém que usasse poder para destruir. Era a própria penitência. E numa noite tranquila, depois do expediente, Valentina encontrou um bilhete no balcão do restaurante. Letra de criança, tinta azul. Mãe, lembra da redação sobre a pessoa que mais admiro? A professora pediu para atualizar. Eu escrevi a mesma coisa, só mudei o final. Agora diz assim: minha mãe me ensinou que a gente não precisa de sobrenome importante para ser alguém. Só precisa de coragem para ser quem é. Valentina segurou o papel contra o peito. Olhou o salão vazio, as luzes baixas, o silêncio, e finalmente entendeu. Henrique pediu em francês para humilhá-la. Achou que estava falando a língua do poder. Mas a única língua que realmente importa é a da dignidade. E essa ele nunca aprendeu. Se você chegou até aqui, clique no joinha e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.